Capítulo 199 Um rastro. Irmã Deusa, você não está mentindo para mim, certo? Perguntou Nili, deixando escapar um suspiro de alívio depois de sentir a temperatura corporal rapidamente esfriar. O sentimento anterior era assustador demais, ele ainda estava com um medo persistente. Por que eu mentiria para você? Foi assim que senti o poder da lei no passado. Yulian franziu a testa enquanto ela falava com desagrado. Ela não tinha ideia do que aconteceu com Nili. Poderia ser que Nili não tinha conseguido sentir o poder de lei. No entanto, mesmo que ele não estivesse sentido, não faria o seu corpo se sentir queimando até o ponto dele saltar na água, certo? Nili acenou com a mão enquanto ele falou um pouco deprimido, você disse para sentir um traço de luz na escuridão. Certo? Yulian balançou a cabeça e disse, esse é o modo para que você possa ser capaz de sentir a lei da luz. Você disse que seria um traço. Nili disse contidamente. É um traço, respondeu Yulian. O método para sentir a lei não estava errado. Ao se lembrar de quando ela começou, ela treinou durante décadas para ser capaz de sentir a lei de fogo. Como é um traço? Eu simplesmente podia sentir como se fosse o sol. Meus olhos ficaram quase cegos. O calor. Meu corpo inteiro sentiu como se estivesse sendo assado. Muito assustador, cultivar o poder da lei é muito perigoso, disse Nili, o medo ainda era persistente em seu coração. Esse sentimento de sol escaldante anterior quase lhe tinha cozinhado de dentro para fora. Enquanto olha para Nili, Yulian fez uma expressão estranha enquanto ela caia em torpor. Como é que isso é possível? Apenas que tipo de aberração ele é? Pessoas normais necessitam de várias dezenas de anos de treinamento para ser capaz de sentir até mesmo um traço do poder da lei e isso já seria considerado muito bom. Mesmo aqueles com corpos divinos dotados de energias celestes exigiriam pelo menos vários anos de treinamento. No entanto, Nili sentiu isso em sua primeira tentativa. Além disso, o que ele sentia não era um traço da lei de luz, mas na verdade um sol escaldante. Uma vez o Deus espiritual da luz disse que quando cultivou até o seu limite, ele foi capaz de controlar o poder das chamas semelhante ao sol. Toda vez que ele sentia a lei, ele ficaria imerso em um sol escaldante. No entanto, Nili começou a cultivar o poder da lei só agora. Mesmo Yulian sentiu que seu cérebro não conseguia entender tudo isso. Nili recordou os eventos mais cedo. Na verdade, entender a lei era um pouco perigoso, mas ele sentiu o quão poderosas são as leis. Acontece que este mundo é feito a partir do poder da lei. A força da alma dos seres humanos é tratada como a base da cultivação. Nili voltou para o manancial escuro e mergulhou todo o seu corpo nele, lentamente ele ia compreendendo e desconstruindo o poder da lei. Ele pôde sentir que havia um padrão de inscrição misterioso se formando na palma de sua mão. Um pedaço de padrão de inscrição de luz extremamente pequeno estava fluindo na palma de sua mão. Portanto, esta é a essência das leis. Nili ficou surpreendido. Esses padrões de inscrição fluindo eram a prova que a essência das leis não vinha de uma energia natural, mas foi criada por alguma existência suprema. Ele encheu o mundo de misteriosos padrões de inscrição, formando as leis. Esses padrões de inscrição preenchiam o mundo inteiro, assim como o ar. Não é de admirar que pessoas como Yulian conseguissem reunir suas centelhas divinas novamente mesmo depois de serem quebradas. Yulian tinha a lei do fogo.
Entre o céu e a terra, a lei do fogo era ela. Uma vez que uma boa quantidade de sua centelha for recolhida, Yulian terá seu corpo de volta. Tecnicamente, em sua vida anterior, quando Nili tentava avançar acima do rank lendário, ele foi obrigado a cultivar o poder das leis uma vez que este mundo já estava envolta com o poder da lei, como uma enorme gaiola em que todos estavam presos. No entanto, Nili teve a sorte de encontrar o livro temporal Espírito do Demônio, onde ele teve contato com uma nova técnica de cultivação e foi capaz de sair desse reino. Quando ela olhou para o padrão de inscrição na palma da mão de Nili que estava contendo o arranjo da Lei da Luz, Yulian originalmente pensou que ele tinha escrito, então ela ficou cada vez mais chocada. Nili era realmente capaz de compreender a lei da luz, em tão curto espaço de tempo. Isso era simplesmente inimaginável. O que Yulian não sabia é que esses padrões de inscrição foram obtidos por Nili através da desconstrução da lei. A essência das leis realmente eram apenas padrões de inscrições. Desde esta existência suprema era capaz de colocar esse padrão de inscrição ao redor, o poder desta existência suprema deve ser ainda mais forte do que o auge que ele atingiu em sua vida anterior. Poder da lei. Interessante. O canto da boca de Nili revelou o esboço de um sorriso. Um som de asterisco pós-asterisco foi ouvido e braço direito de Nili tornou-se envolvido em pequenas bolas de luzes brancas. Estas luzes brancas eram como fadas em chamas, em constante movimento ao seu redor. Onde quer que haja luz, haverá escuridão. Uma vez que os dois padrões de inscrição são opostos, ele deve ser fácil de desconstruir. Nili pensou intimamente em seu coração enquanto ele continuava a cultivar e sentir o poder da escuridão. No vazio infinito, a escuridão mais fria e mais profunda. Gradualmente, Nili ficou totalmente imerso na densa lei da escuridão. Visto que Nili não falou uma palavra e continuou a cultivar o poder da lei, Yulian não poderia deixar de suspirar em seu coração. Em seus milhares de anos de vida, esta foi a primeira vez que ela tinha visto uma pessoa com tal talento chocante, e foi capaz de compreender a lei da luz, em tão curto espaço de tempo. É difícil imaginar como a cultivação de Nili seria no futuro. Será que ele poderia superar o Deus espiritual da luz no seu auge? Ela continuou sua própria cultivação. Lentamente, Nili desconstruiu a lei da escuridão. Afinal, não importa se é a lei da luz ou a lei da escuridão, eles são uma segunda energia do poder do céu e era um nível mais elevado do que a força de alma. E não era difícil de compreendê-los. Um momento depois, Yulian, de repente abriu os olhos e olhou para Nili, incrédula. Nili lentamente abriu a palma da mão e uma luz escura sobre sua mão, como um rastro de chamas de cor preta que circulam na palma da mão. Luz e escuridão, Nili estava profundamente dentro de seus pensamentos. Perguntou-se, por que o especialista supremo criou o poder da lei e qual foi seu motivo. Nesse mundo, cultivar o poder da lei é de fato necessário para alcançar o reino do destino celestial para poder mobilizar a energia que não coincide com a sua própria. Com tal poder existente, que levou este mundo a ser selado. Mesmo se alguém for capaz de cultivar para o reino do destino celestial, eles podem não ser capazes de acumular energia suficiente para avançar no caminho da lei e entrar em um reino ainda maior. Se não fosse porque ele tinha o livro temporal de espírito demoníaco em sua vida anterior, Nili não seria capaz de avançar em um caminho da lei e logo em seguida ascender para outro reino. Esqueça, não vamos pensar sobre isso por agora.
Nili continuou a brincar com a lei da luz e escuridão, controlando-as e transformando-as em diferentes formas. Com esses poderes das leis com ele, mesmo se ele encontrasse um perito supremo, ele teria alguns métodos para lidar com eles. No topo do manancial escuro, Yulian estava pasma conforme ela olhava para Nili. Neste momento, ela não tinha ideia como descrever seus sentimentos. Uma pessoa foi realmente capaz de sentir a lei de luz em sua primeira tentativa, já em sua primeira tentativa sentiu o equivalente de um sol escaldante. Além disso, em um curto espaço de tempo, ele já sabe como controlar e usar a lei da luz. O que é mais ridículo é que depois que ele ganhou o controle da lei de luz, esse cara ganhou o controle da lei da escuridão também. Ele ainda é humano. Em dezenas de milhares de anos, Yulian nunca viu alguém como Nili, que foi capaz de sentir tanto a lei da luz quanto a lei da escuridão antes. Se lhe fosse dada uma quantidade suficiente de tempo, quanto mais ele cresceria. Mesmo Yulian não conseguia imaginar isso. Nesse mundo, não houve ninguém que pudesse compreender dois tipos de leis antes. Sem mencionar que era a lei da luz e escuridão, dois poderes de lei que estão entre as 10 primeiras. O coração de Yulian, a partir deste momento, não conseguia mais se acalmar. Ela pensava inicialmente que Nili exigiria pelo menos dezenas de anos para ser capaz de sentir mesmo um traço da lei da luz. Ela nunca imaginou que ele iria atingir tal nível tão rapidamente. Ela olhou para Nili, um pouco deprimida. Mesmo ela tendo vivido por dezenas de milhares de anos, ela não podia deixar de perder a compostura pela velocidade de cultivação assustadora de Nili. Quanto esforço e sofrimento que ela teve que passar enquanto ela ainda estava aprendendo a cultivar. Nili levantou a cabeça, olhou para Yulian e percebeu que algo não estava certo com sua expressão. Ele curiosamente perguntou: Irmã Deusa, o que há de errado com você? Nada. Ela gaguejou. Na verdade, isso não teve nada a ver com a velocidade de cultivação de Nili. Aos olhos de pessoas como Yulian, o poder da lei é a lei do céu e da terra. Eles já perderam a capacidade de pensar e questionar, no entanto, é um caso diferente para Nili. Ele usou um caminho diferente para compreender o poder da lei, que é por isso que ele foi capaz de compreendê-lo tão rapidamente. Depois de obter a lei da luz e escuridão, ele será capaz de exibir habilidades de combate ainda mais poderosas dentro do rank lendário. Afinal de contas, o poder da lei está em um nível mais elevado em comparação com a força da alma. Nili treinou continuamente no manancial escuro, refinando seu físico e seu reino da alma com a lei da luz e escuridão. Neste momento, sua cultivação também havia sofrido algumas alterações, sua classificação de Rancouro 4 estrelas avançou para Rancouro 5 estrelas. Com certeza, uma vez que ele cultivar um nível diferente de energia, a sua velocidade de cultivação não poderá ser comparada ao que era anteriormente. Mesmo o Rancouro Negro não estará longe de seu alcance. Nili pensou intimamente em seu coração. Se ele for capaz de chegar ao Rancouro Negro, com os métodos que ele possui, mesmo diante de peritos rank lendário, ele teria a força para se proteger. Depois de atingir o Rancouro 5 estrelas, Nili sentiu que o panda de presas ganhou uma nova habilidade. Os poderes das leis da luz e da escuridão estavam presentes no abdômen do panda de presas. Ao mesmo tempo, uma das suas mãos podia controlar a energia da escuridão, enquanto a outra controlava a energia da luz.
se ambas as energias tocassem no corpo de outra pessoa, iria desencadear um poder formidável que é dezenas de vezes mais forte. Neely tinha a intenção de desenvolver uma nova capacidade de combate com essa habilidade especial. Quanto ao espírito demoníaco demônio sombrio, Neely percebeu que as alterações foram maior depois de ter compreendido a lei da escuridão. Ele estendeu o tempo de capacidade na forma do vazio do demônio sombrio, causando o efeito de se esconder ainda mais forte e tornando-se ainda mais difícil de detectar. O espírito demoníaco demônio sombrio também parece ter cultivado uma capacidade de combate mais forte. Neely ficou perdido em seus pensamentos durante todo o tempo, enquanto Yulian estava no topo do manancial escuro, olhando para ele, perdida em seus pensamentos também. Neely disse que ele tinha um método para ajudá-la a reconstruir seu corpo divino, ela não acreditava nele. No entanto, depois de ver Neely compreender a lei da luz e escuridão em um curto espaço de tempo, ela começou a acreditar em suas palavras. Neely estava cultivando sua formação por um tempo e, rapidamente mais de 20 dias se passaram. Embora seu cultivo tenha parado no rancouro 5 estrelas, depois de ter refinado o poder da lei, seu corpo físico já tinha atingido o rancouro negro.